Olá, alunos, olá, alunas, olá, professores, professoras, eu, Laércio de Mello e o craque da redação. Professor Super Laércio, vamos adiante. Sempre bem. Dobradinha Sai Digital. Sai Digital. Olha, você que está conosco, acompanhe, faça seu pedido também, temáticas que nós trazemos, as inúmeras temáticas, inúmeras situações, olhando para você. Então escreva para nós. Dê um alô. Perfeito. E hoje trazemos um tema fantástico. 90 anos de Dalton Trevisan. Relevante ou não relevante, professor? Totalmente, porque você, olhando Dalton, olha o conto, olha a crônica, olha a cidade, a urbe, a urbanidade e vê por detrás de tudo isso o homem. Então é fundamental ter essa dimensão. Eu tenho uma pergunta para fazer antes de continuarmos. Por que Dalton tem essa alcunha de o Deus do conto? O Vampiro de Curitiba, Dalton, nós vamos falar bastante sobre isso, você trouxe material nessa linha, Laércio, é um colombense. Colombo, para você de outros lugares, região metropolitana. Colombo é região metropolitana, é a grande Curitiba, uma cidade grande, mais de 200 mil, município grande. Sim, é gigantesco, dentro do Brasil é gigante. Exato, e veio de lá num carroção, Dalton Gerson Trevisan. Ele se instalou em Curitiba com a sua família e obviamente, foi estudar na Universidade Federal do Paraná, estudar Direito. E por que ele estudou Direito? Porque ele sempre esteve atento ao que acontecia no meio policial. E, na verdade, a Faculdade de Direito só serviu como pretexto para que Dalton buscasse o crime, a violência, e buscasse os marginais. Dalton é daqueles escritores que nós listamos como escritores malditos. Por que malditos, necessariamente, esse carimbo, esse rótulo que se dá a Dalton e outros escritores? Porque ele traz à tona o marginal, ele traz à tona o bandido, ele traz à tona o personagem perverso da sociedade, mas que está aí o tempo todo. Ele, inclusive, intitula esses indivíduos como elefantes, Laércio. Os elefantes são os miseráveis. Então, Dalton é daqueles que vai elevar a condição do miserável ao protagonismo do conto, da história, da narrativa. E isso faz diferença. Então, poucos escritores elegem marginais como seus representantes. Dalton os elegeu. Invariavelmente, João e Maria, que são recorrentes em toda a obra de Dalton Trevisan a partir de novelas nada exemplares. Alunos, alunas, professores, professoras. Dalton já apareceu em inúmeros vestibulares. Os seus 90 anos, é claro, que despertou a atenção das bancas em todo o país. Então, por isso mesmo, trazemos esse assunto para você hoje. Professora, leve isso para o seu aluno na sala. O professor Marlos agora deu uma descrição fantástica que você gastaria horas para chegar nesta breve bibliografia aí do nosso grande vampiro. Mas eu quero fazer uma provocação com essa Gazeta do Povo, que é um jornal que sempre que fala muito do Dalton, né? E inclusive aqui aparece Poti, um dos grandes pintores do Brasil, não do Paraná. Eles usam o Poti, aí vem ali, ó, o Deus do Conto, que eu já fiz a pergunta, né? Nas histórias de terror, vampiros sugam sangue alheio para sobreviver. Mas um detalhe parece escapar à maioria. Se a vítima, depois de mordida, beber o sangue de um vampiro, ela terá a vida eterna. Assim, Dalton Trevisan se alimentou das histórias. É isso que eu quero que você explique, professor Marlos, como que Dalton Trevisan se alimentou das histórias e dos tipos curitibanos durante décadas e conseguiu fazer isso não ser uma coisa regional, e sim em todo o nosso país. Então, fazendo aqui as partes, né, Laércio? Vamos só definir, amigo, a questão do conto. Perfeito. Então, primeiro nós temos gêneros literários. Dentro desses gêneros literários, encontraremos 3 desses gêneros. O lírico, que não nos interessa agora, e tampouco o dramático, apenas o gênero narrativo. Dentro desse gênero narrativo, que é a prosa, marcadamente a prosa, encontramos vários subgêneros. Nesses subgêneros, ou o mundo desses subgêneros, temos diante de nós, então, a novela, o romance, certo? O conto, a crônica e a fábula. Apenas esses 3. Claro que nós teríamos mais para discorrer, menores, mas os 3 mais relevantes e aqueles 3 em que incidem uma situação mais pontual são esses 5 aqui. Aí, obviamente, as narrativas curtas são
contos, crônicas e fábulas. Quando eu penso em narrativa como uma fábula, eu sei que a fábula precisa ter uma moral. Então, nós vamos retirar a fábula porque sempre é um ensinamento, é um doutrinamento. A fábula é assim. Mas o conto e a crônica são irmãos. Quase gêmeos, mas não são gêmeos. Dalton vive... Não são univitelinos. Dalton vive sob essa aura. O conto e a crônica. A crônica é mais realista. Ela é uma fotografia de um cotidiano, de algo que aconteceu. Então o cronista é aquele que captura a cena acontecida e a transpõe, sem exagerar na fantasia. O conto não. Não, o conto pode exagerar, você tem a liberdade. Ele também se alimenta do cotidiano. E aí é que entra Dalton. O conto se alimenta do cotidiano, sim, mas esse alimento passa pelo devaneio também, pela fantasia. E aí Dalton é genial, porque por intermédio dos Joões e das Marias, ele vai buscar o personagem da noite. E ele resolveu também criar sob ele uma atmosfera de isolamento. O escritor se isola. Você falou uma coisa interessante que eu quero ir para uma charge. Sim. O João e Maria, personagem... recorrentes. Da noite também. Sim, e contínuos, porque ele vai sugar na noite. O vampiro, por isso, de onde ele tinha inspiração. Então, só para fazer essa pequena ponte. E Dalton é aquele sujeito que vai sair do seu local de moradia, no centro da cidade, e ele vai percorrer a noite e vai olhar os tipos e as situações. E é dos tipos e das situações que ele busca, nesse miserável da noite, o vampiro, porque ele só sai à noite, é o sugador. Presta atenção nessa tira do Bennett. Tem 3 partes. Vamos lá, na primeira. Olha o que ele diz. O pastor falou, primeiro Deus. Olha que é a segunda. Depois eu. Olha a terceira parte. Daí os filhos. E a quarta parte, olha a questão social, né? Por último, o João, que poucas pessoas entenderam ao ler essa tirinha, que o João era um personagem do Dalton. É o personagem recorrente, é o miserável. É o soturno. E é o que mostra a tira, né? Exatamente. É curioso, e aí você diz assim, por que tanta gente no Brasil gosta de Dalton, admira Dalton? Primeiro pela sua inacessibilidade, isso é interessante. Tem um enigma por trás. E também pelo fato de que as histórias dele continuam vivas. Quando ele começa lá atrás, Laércio, na década de 1950, com novelas nada exemplares, e você citava isso há pouco, na abertura da nossa aula, ele desmistifica Curitiba. Sobre a aura de Curitiba, sempre é uma cidade de primeiro mundo, uma cidade com uma característica europeia, uma cidade limpinha, uma cidade em que a marginalidade é menor, e uma cidade... lendas. Curitiba tem grandes vantagens, mas também tem as suas dificuldades. Não podemos ser hipócritas nesse sentido. É o equilíbrio aí. Mas Dalton faz o quê? Ele desvirtua isso mostrando o outro lado. Não a Curitiba do inglês ver. Ele vai citar isso com propriedade no seu conto, na sua história, Em Busca de Curitiba Perdida. Quando ele diz a Curitiba cárcere, província, cárcere, lar. Por que ele diz isso, província? Porque muitas vezes em Curitiba temos uma província porque as pessoas acabam se conhecendo e girando, por mais que a cidade dentro do seu território tenha quase 2 milhões de habitantes. E quando faz a junção com a grande Curitiba, passa dos 3,5 milhões de habitantes. Mas ainda é província, é lar porque as pessoas vêm para cá e gostam. Mas é cárcere justamente porque aprisiona. E Dalton nutre por Curitiba um sentimento ambíguo. Hora de amor profundo, hora de ódio pela cidade de Curitiba. E ele expõe isso nas suas histórias com esses seus personagens que são os elefantes. E é viva, Laércio, porque hoje é impressionante. Veja você pela tua cidade, mas em se tratando da nossa cidade aqui, de Curitiba, de onde nós estamos gravando e falando, a proliferação de moradores de rua tem sido espetacular. Não se via isso há 5 anos, não se via isso há uma década. Os miseráveis estão proliferando, dentre os quais o João era o protagonista. Então, podemos pensar, fazendo aqui uma conjectura, o conto é a capacidade do escritor olhar para a realidade e transformá-la em um texto. Em um texto então, curto. Um texto curto. O nosso professor pode trabalhar com um conto com os seus alunos, mostrando, olha, Dalton escrevia assim. Vamos lê-lo, vamos estudá-lo. Agora, vamos para a rua e vamos transformar o nosso cotidiano em um texto? Sem dúvida, amigo. Essa possibilidade é mais do que necessária. E não precisamos ir longe. Sabe? É um passeio que uma classe consiga dar por algumas quadras. É um momento de observação,
é a classe reunida numa praça, por exemplo, num bosque, num logradouro, e começa a se deparar com os passantes. E esses passantes, cada um deles, como cada um de nós, carrega uma história. Cada um de nós carrega um ir, vir, um como, porquê, onde, quando. E o sugador, aí é que entra a figura do vampiro, é aquele que vai buscar nesses indivíduos, nesses elementos, uma condição para criar as suas histórias. Claro que essas histórias são perturbadoras, porque mostram as entranhas, mostram a putrefação da humanidade. Não a humanidade que sorri, que frequenta bons lugares, não a elite que domina isso, domina aquilo, não. Ele está mostrando, sim, a segregação racial, ele está mostrando necessariamente a pedofilia, ele está mostrando a prostituição, ele está mostrando a homossexualidade no contexto da perversão, que é o que Dalton mostra, certo? Para que fique bem claro, é no contexto da perversão, e Dalton então ilustra isso, não que ele busque essa homofobia, não é isso, ele só mostra a perversidade dessas relações entre homens e mulheres. Por isso seus personagens são tão doloridos. Então eu posso dizer que o nosso professor, a nossa professora, pode usar Dalton como um meio, um caminho para ajudar o meu aluno a ler a realidade, porque certeza, a partir do momento que ele entender Dalton, que ele começar a ver o que Dalton escreve e ele treinar esta habilidade para a sua rua, para a sua escola, para o seu município, para a sua organização social, o objetivo é atendido, claro, foi atingido? Plenamente, porque você cita com muita assertividade, muita propriedade. É a partir da leitura de Dalton que nós também entendemos que a cidade é feita de vários atores. Não são só os atores que cumprimentam e sorriem, são os atores da marginalidade também. É o sujeito que te pede um trocado, te pede uma moeda em qualquer lugar, é aquela pessoa que te aborda num semáforo com um pacotinho disso ou daquilo. Esses estão por aí, aqueles que estão deitados, vivem ao relento, são os moradores de rua. E esses indivíduos existem. E Dalton faz o quê? Ele os pega da sua condição minoritária, marginal, e os leva para uma condição de dizer assim, essas pessoas existem, elas estão aqui. Olhe para elas porque elas são marginais mesmo, mas são humanos. Então há uma denúncia social poderosa. Professores, professoras, olha que interessante. Se eu conseguir fazer o meu aluno olhar para a realidade, Milton Santos trabalhava muito, um dos grandes geógrafos, um dos grandes intelectuais desse país, trabalhava com o fetiche da informação que deixa a nossa visão tapada, nos coloca uma viseira. Nós temos a obrigação de levar, de fazer, de desenvolver a habilidade do nosso aluno, de levá-lo a ter essa capacidade de analisar a realidade. Não é mudando o Brasil no primeiro momento, é mudando a minha rua que as coisas vão alterar. Porque é a minha rua que mudou, é a minha quadra, é o meu bairro, é o meu município, é o meu estado. Esta capacidade precisa ser desenvolvida. As pessoas andam na rua e não enxergam a paisagem. Correto. E esta paisagem é composta pela desgraça que Dalton apresenta com o João. Volta lá, Reginaldo, por favor. Volta a nossa tirinha. A nossa hipocrisia, tá? A nossa hipocrisia que se debate em cada um dos pontos aqui, ó, e redunda. Porque esse menino que está aqui, esse João, ele não é um vagabundo. Ele é um sem oportunidades. Depois que ele teve todas as oportunidades, se ele não atingir, vamos dizer assim, um lugar de digno na vida, é outro problema. Mas uma criança sem oportunidades vai ser um João do Dalton. O determinismo do século XIX, que influenciou as relações naturalistas, o determinismo de Apollinaire Taine, apregoava exatamente isso. O homem é produto do seu meio. Sim. Então ele será degradado se o seu meio for. Por quê? Porque é difícil fugir. Claro que isso não é uma regra, felizmente contínua. Há sempre aqueles que conseguem quebrar, furar, desconstruir esse paradigma, mas em princípio a maioria fica assim. E os seus contos, Dalton em seus contos traz esse marginal à tona. Ele é mau mesmo, por isso ele é o vampiro, ele suga e destrói. Um dos contos mais conhecidos de Dalton, e o nosso aluno e você, professor, colega, com toda certeza conhece, Uma Vela para Dario. Tá? É Dario mesmo, certo? Não é Dário não, Uma Vela para Dario.
E Dario é aquele indivíduo que mostra o outro lado da cidade de Curitiba, por isso é tão famosa também, porque ele desconstrói o curitibano, porque o Dario é um sujeito de boas posses, ele está bem vestido, mas já de idade um pouquinho adiantada, madura, ele começa a passar mal e se assenta. Imediatamente depois, ele se assenta ali, ele começa a ser apenas observado pelas pessoas, porque não tem ninguém que o socorra. Sim. E a partir do momento em que avançam os parágrafos, Dalton vai mostrando que esse indivíduo vai perdendo as suas posses. Até o anel, que ele tirava com grande dificuldade, só depois de usar muito sabonete, alguém o leva. Leva o cinto, leva os sapatos, leva isso, leva o paletó, levou aquilo, levou o cachimbo, e ele vai ficando ali. Aí no final da história, com o som do rabecão, veja, da ambulância, Dalton cita como rabecão, lá ao fundo, vem um menino de cor, olha aí, Dalton usa essa expressão, vem um menino de cor, está começando a chuviscar, e ele acende uma vela, que vai ser apagada pela água, é claro, e depois vai embora. E essa cena do menino se retirando, da vela sendo apagada pelo chuvisco, que começa a cair, e daquele indivíduo agora sem vida, é a esse amarelamento da sociedade, é essa névoa de uma sociedade individual como a curitibana, que não se importa com os outros, mas que é a curitibana na personificação de Dalton. Mas como você disse bem, inúmeros outros caberiam aí, inúmeras outras situações caberiam aí mesmo, outras cidades, outros municípios, enfim, outros acontecimentos em que não se importam mais as relações humanas de salvar alguém, de cuidar de alguém, mas sim os aspectos financeiros. Ou seja, Dalton não é curitibano, não é regional. Não, Dalton é universal. E isso que você Dalton diz é exatamente. Quando temos um autor universal, esse autor universal ele ganha essa condição porque os seus personagens são representativos de todos. Em qualquer sociedade. Então, autor universal representa os personagens diversos, representa todos os indivíduos e todos os seres, nesse caso, os seres que temos como viventes em quaisquer localidades. Um livro para o nosso aluno, o nosso professor, fala, olha, eu não conhecia, mas quero conhecer melhor Dalton Trevisan. Se tem Novelas Nada Exemplares, é o clássico, é a abertura. Dinorá, Aé, Polaquinha, Virgem Louca, Loucos Beijos, esses eu não perderia, mas, sinceramente, de todos, eu ficaria com Em Busca de Curitiba Perdida. Porque é uma seleção de esse contos. nome, vamos fazer só uma breve comentário para você perder esse preconceito. Se eu estivesse, vamos pensar em Recife e olhasse esse livro, Curitiba Perdida, não ia ter interesse. Não, mas deveria. Mas tem que ter. Por quê? Deveria. Por que ele tem que ter esse interesse? Porque a partir independente do termo Curitiba. Então, a partir desse livro, ele não só vê uma identificação com personagens e situações, mas ele conhece um pouco mais dessas entranhas de uma outra cidade por intermédio de um olhar do subúrbio. Da urbanização desenfreada, sem planejamento. Ele não vê o maquiamento da coisa, né? Ele não vê a maquiagem da coisa. E Dalton brinca com isso. Dentro desse Em Busca de Curitiba Perdida, que são 25 contos, a alma curitibana está ali. Você vai terminar esse livro extremamente recompensado, dizendo assim, uau, que escritor interessante mesmo, eu quero ler outras obras, por quê? Porque ele universalizou o seu personagem e as suas histórias. Nesse livro ele demonstra a capacidade de você descrever paisagens, a urbe da Curitiba, personagens e lugares. Paisagens, personagens e lugares, coisas fundamentais num conto. Sem dúvida. Elementos fundamentais de um conto. Você lerá Noites de Curitiba, por exemplo, e Noites de Curitiba, a história do Serginho, é fascinante a história do Serginho. E batia em prostitutas, um cafetão, o personagem, o cafetão, e ele batia em prostitutas, sobretudo em uma, que ele pegou como a prostituta que apanhava dia sim também, por qualquer momento. E daí ela foge um dia. E ele descobre que sente saudade dela. Então ele passa a percorrer toda a vida noturna de Curitiba atrás dessa moça. Mas como ele não a encontra, ele começa a fazer maldades. Então ele gosta de passear, de ir para o passeio público, as cidades têm, só para tirar os doces ou derrubar os sorvetes das crianças. Então vem com algodão doce, ele pega um pedaço. Vem com o sorvete, ele joga no chão. E ele carrega sempre nos bolsos, Laércio, num pacotinho, carne moída.
Carne moída para dar para os cachorrinhos e para os gatinhos e demais animais. Só que dentro da carne moída, picadinho, são inúmeros cacos de vidro que ele coloca ali. A maldade humana. O animal... Então ele mostra isso. Então, esse conto é divertido, não fazer isso, mas é divertido porque ele mostra e revela toda a sua maldade. Espírito, mano. Senhor, meu marido é espetacular também. O cara passeia para o Curitiba porque a esposa vai traindo e ele continua aceitando essas traições. Então, são essas histórias que estão nas entranhas das casas modestas que Dalton eleva. E dos contos certamente você vai gostar de ler. Da uivos, ó porta, grita, ó rio Belém, de onde Dalton tirará o lambari de rabo amarelo, o lambari de rabo vermelho dos rios. E hoje é o segundo rio mais poluído do Brasil, depois do Tietê. Ou seja... Tem muito o que fazer nessa reflexão da nossa dobradinha. Está de parabéns pelos seus 90 anos, produzindo, ganhando prêmios e se escondendo. E que fique esse programa, fique essa aula, como homenagem a você, vampiro de Curitiba. Tive o privilégio de conversar com você. Você tem mania de deixar um ou outro livro na livraria do Chaim, uma livraria conhecida aqui, só que não autografa. E então eu me queixo, mas você não autografa, apenas pede para deixar. Mas muito obrigado, Dalton Gerson Trevisan, 90 anos. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Professor Marlos, obrigado. Valeu. A gente se vê. Até mais.